Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 20 de outubro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o testemunho de João Batista. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 1, versos 19 a 23, que diz assim: Esse foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era, ele confessou e não negou. Declarou abertamente: Não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: E então, quem é você? É Elias? Disse ele: Não sou. É o profeta? Ele respondeu: Não. Finalmente perguntaram: Quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Se há uma coisa que podemos dizer é que a época em que João Batista estava desenvolvendo seu ministério era uma época repleta de expectativas em relação à chegada do Messias. As profecias de Daniel estavam se cumprindo naquele tempo. A profecia das 70 semanas mostravam exatamente o ano no qual o Messias começaria o seu ministério. Demonstravam o ano no qual ele morreria. Portanto, agora, esse era o ano apontado pela profecia de Daniel para o início do ministério público de Jesus Cristo. Só para você ter uma ideia, Flávio José, historiador judeu, menciona a aparição de cerca de 200 indivíduos, por volta dessa mesma época, que surgiram em Israel, se autodenominando o Cristo. Então, você tinha Jesus e mais 199. Você está imaginando o que é isso? Realmente era uma época de instabilidade política, Roma estava dominando aquele pedaço de mundo, mas não apenas isso. Qualquer indivíduo que se levantasse com expectativas de se tornar um rei poderia trazer a força de Roma contra esse indivíduo e contra a própria nação. Israel era conhecido como um lugar cheio de agitações políticas. Os indivíduos, os procuradores romanos, quando eram enviados para aquele pedacinho de mundo, eles realmente ficavam preocupados, porque sabiam que iam se incomodar. O próprio Pôncio Pilatos acabou, quando ele chegou em Jerusalém, ele teve que esmagar uma revolução que começou por causa dos estandartes romanos que foram trazidos para dentro da cidade, que foi um banho de sangue. O próprio imperador romano estava de olho em Pilatos. Não era fácil ser procurador naquela região, e não era fácil aquele momento. Por outro lado, entre os judeus havia uma expectativa muito grande de um libertador político que se levantasse. Eles pagavam altíssimos impostos, não apenas para Roma, mas pior do que pagar imposto para Roma, era ter que lidar ainda com os próprios patrícios judeus que trabalhavam como coletores de impostos para Roma e levavam também a sua fatia. Então eles pagavam altíssimos impostos. A nação empobrecida, sem referências políticas, a religião estava realmente um caos. Para você ter uma ideia, o próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 3, vai mencionar que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Nunca na história tinha se ouvido falar a respeito disso. O sumo sacerdote podia ser apenas um indivíduo e tinha que ser da família de Arão, além de ser, é claro, da tribo de Levi. Haviam rumores de que Anás havia comprado ou forjado documentos para fazer com que ele pudesse ser contado como sendo da tribo de Levi e da família de Arão. Mas a maior parte das pessoas sabia que isso não era verdade. Pior do que isso, o Anás, bem como cada um dos seus 5 filhos, além do seu próprio genro, que era Caifás, tiveram a oportunidade de poder passar por esse mesmo cargo, que era um cargo político. Roma sabia que o sumo sacerdote tinha muita ascendência sobre o povo. E sabendo que Anás era um grande articulador político, ele queria ter alguém que fosse do lado de Roma, e Anás era. Caifás também. Então Caifás tinha o cargo, mas quem mandava mesmo era o Anás. Então, quando você vai olhar para esse quadro, as pessoas não tinham referências religiosas,
O reino estava dividido entre vários governantes, não haviam referências religiosas e nem civis. As referências religiosas, como já mencionei, Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. O povo estava vivendo um verdadeiro caos. Esperavam, portanto, a chegada do Messias. E agora, repare que João Batista vai começar a pregar lá junto do Rio Jordão. Ele não está pregando em Jerusalém. Ele começa a pregar numa região, junto às águas de Elim, uma região que era no meio do deserto, no meio do nada. E as multidões afluíam por meio do nada para poder escutar o que ele tinha a dizer. E ainda eram batizadas por ele. Quando você olha para esse quadro que está montado, os líderes religiosos lá de Jerusalém começaram a perguntar: quem é esse camarada? Apesar de Lucas dar as referências em relação a João Batista, ele vai mencionar que João Batista era filho do sacerdote Zacarias e de uma senhora muito piedosa chamada Isabel, que era da família sacerdotal de Arão. É interessante isso, porque Lucas o que está dizendo é que se o sumo sacerdócio não tivesse vendido naquele momento para indivíduos mal intencionados como Anás e Caifás, muito provavelmente o que Lucas está tentando dizer é que na linha de sucessão o sumo sacerdote seria o próprio João Batista. Mas ao invés dele estar lá no templo, apesar de ser de família sacerdotal, apesar de ser da descendência de Arão, ele está no meio do deserto pregando. E ele diz: arrependei-vos e convertei-vos. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. E as pessoas eram batizadas no Rio Jordão. Era um estímulo para que elas se preparassem para a chegada do Messias. E agora, João, o Evangelho de João, vai mencionar que essa delegação de líderes religiosos chega junto do Rio Jordão e vão perguntar: escuta, quem você é? Você é o Messias? Ele diz: não, não sou o Messias. Você é Elias? Não, não sou Elias. O profeta? Não, não sou o profeta. Bom, quem é você então, afinal de contas? Ele diz: eu sou o cumprimento da profecia de Isaías. Preparai um caminho para o Senhor. Aplainai as veredas. Ele vai aqui lançar mão de uma velha profecia de Isaías, mencionando que antes da chegada do Messias, viria alguém para preparar o caminho. Quando os reis iam fazer algumas incursões por alguns lugares, eles enviavam pessoas para poder aparelhar o caminho, para que ele pudesse vir com toda a sua comitiva. João Batista está dizendo: eu sou aquele que veio para preparar as coisas para a chegada do Messias. Não sou o Messias. O testemunho dele é um testemunho muito forte. O que ele estava dizendo é: o Messias está chegando. E eu estou desenvolvendo o meu ministério para preparar o caminho para a chegada dele. E no tempo certo ele apresentaria aquele que seria o Messias. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso. Por que João Batista é que apresentou Jesus? Amanhã eu vou mostrar isso para você. Mas hoje eu queria ficar com o testemunho de João. João, de forma muito clara, aponta o caminho. Ele se vê como alguém que está preparando o caminho para a chegada do Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje nós estamos vivendo os tempos que antecedem ao retorno de Jesus. E de alguma forma você e eu fomos chamados também para preparar o caminho para a chegada do Senhor. Por isso nós temos que ter uma responsabilidade com a pregação do Evangelho, temos que ter uma responsabilidade com a pregação da breve volta de Jesus para esse tempo e para essa geração. Você reparou como é que está a nossa vida? A correria que a gente vive. A gente nem tem tempo para testemunhar para os outros, muito menos para preparar o caminho para a chegada do Senhor. E nós estamos vivendo o tempo da chegada dele. Nós temos muito a aprender com João Batista. João Batista tinha compromisso com Cristo, tinha compromisso com o reino de Deus, tinha compromisso com a pregação do Evangelho para aquele tempo, para aquela geração. Por isso o Espírito Santo usou de forma tão poderosa. E esse mesmo Espírito Santo quer usar a você e a mim, para nesse tempo prepararmos as coisas, prepararmos o caminho para a chegada do Senhor. Você não quer pedir a Deus que Ele te prepare para ser esse tipo de testemunha nesse tempo e nessa geração? Então ore comigo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra e pela certeza que temos de que o Senhor nos ama. Sabemos que Cristo Jesus é o nosso Messias e que Ele está breve, muito perto de poder chegar. Nós te agradecemos porque Ele veio a primeira vez no tempo certo. E agora, pelos sinais que a gente vê acontecendo à nossa volta, temos a consciência de que esse é o tempo do aparecimento dEle.
Assim como o Senhor usou João Batista para ser uma testemunha sua, preparando para a sua primeira vinda, ajuda-nos a podermos preparar o mundo para a segunda vinda também. Derrama o teu Espírito sobre nós, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição, e você?